Toy Story 5 vai estrear em junho de 2026. E olha, muita gente não está exatamente animada com isso. E tem motivos válidos para isso. A gente já teve 2 finais perfeitos nessa franquia. Primeiro em Toy Story 3, lá em 2010. Terminou com o Andy dando seus brinquedos para Bonnie antes de ir para a faculdade. Foi um final emocionante, sobre crescer, sobre deixar para trás a infância. E foi lindo, todo mundo chorou, foi perfeito. Aí, 9 anos depois, a Disney, precisando de dinheiro, veio com Toy Story 4. E de novo, um outro final. Dessa vez o Woody escolheu ir embora com a Beth, virar um brinquedo perdido, sem dono. Ele abriu mão da segurança de ter uma criança para viver uma vida com mais liberdade e propósito, até desfazendo um pouco do que foi criado do seu personagem sobre a importância de ter uma criança. E de novo, algumas pessoas acharam emocionante. E de novo, apareceu seu final definitivo. E agora, a Disney vem com um 5º filme. E a pergunta óbvia é: por quê? O que mais essa história tem para contar? As primeiras informações que a gente tem são preocupantes. O filme vai ser sobre brinquedos lutando contra a tecnologia. A Bonnie vai estar trocando os brinquedos por tablets e videogames. Vai ter uma vilã chamada Lily Pad. É tipo um iPad malvado. E o pior de tudo, o Woody vai estar de volta no quarto da Bonnie. Isso mesmo, o cara que se despediu de todo mundo, que fez a gente chorar, dizendo adeus pro Buzz, vai estar de volta, como se nada daquilo tivesse importado. Mais uma vez, mostrando que a construção do personagem dele não é tão importante. Então o que eu quero fazer aqui é analisar os problemas que esse filme vai precisar resolver. E não é uma reclamação gratuita dizendo que o filme vai ser ruim ou algo assim. É realmente tentar entender como que essas escolhas podem estragar o que já veio antes. Na verdade, algumas coisas já foram estragadas, como a construção da identidade do Woody. Mas tem mais coisas que infelizmente podem deixar a desejar aí nesse próximo filme. Então, se você gosta de conteúdos assim, onde nós falamos sobre teorias, análises de filmes e outros assuntos, eu peço que você se inscreva aqui no canal e já deixa seu like para você não esquecer, e também ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos aqui no canal. Então bora lá. Vamos começar falando do elefante na sala. O Woody ele está de volta, e isso é um problema gigante. Em Toy Story 4, o Woody passou o filme inteiro em crise. A Bonnie não brincava mais com ele ficava esquecido no armário. Todo o propósito dele sempre foi ser importante para uma criança, e de repente já não era mais. Quando ele reencontrou a Beth, viu uma outra possibilidade. Ele podia ser brinquedo de outro jeito, não precisava ter dono. Podia ajudar brinquedos perdidos a encontrarem crianças. Ele podia viver livre. A cena de despedida dele com o Buzz não foi só nostalgia. Foi o Woody fazendo uma escolha definitiva. Ele estava abrindo mão de tudo que conhecia. E o Buzz aceitou isso. Os dois reconheceram que era o momento de seguirem caminhos diferentes. Aquilo foi apresentado como um final, como uma decisão irreversível. Então, como que você traz ele de volta sem destruir tudo isso? Se ele voltar porque a Bonnie sentiu falta, isso quer dizer que a escolha dele foi errada, que ele devia ter ficado desde o começo. Se ele voltar porque os outros brinquedos precisam de ajuda, então a despedida não foi definitiva, foi temporária, mesmo que pareceu ser definitiva. De qualquer jeito, você está dizendo para o público: aquele momento emocionante que vocês viveram, aquelas lágrimas, não importava tanto assim. A história não tinha terminado de verdade. Tem uma forma de fazer isso funcionar. Passagem de tempo. Se passaram tipo 5, 6 anos, o Woody e a Beth viveram suas aventuras, e agora, por algum motivo que faça sentido, ele volta para uma última missão. Mas mesmo assim, você está enfraquecendo o impacto do filme anterior. O problema é que quando você faz isso, você ensina o público a não confiar mais em despedidas. Se o Woody voltou, então qualquer separação futura também pode ser desfeita. Nada é permanente. E para uma franquia sobre crescer e aceitar mudanças, isso é péssimo. A história do filme também é sobre brinquedos versus tecnologia. A Bonnie vai estar largando os brinquedos para ficar no tablet. A vilã vai ser a Lily Pad, um iPad malvado que controla outros brinquedos eletrônicos. Em teoria, faz sentido. As crianças hoje realmente passam mais tempo em telas e brinquedos físicos vendem menos, é uma realidade. Mas tem vários problemas com essa abordagem. Primeiro, é meio hipócrita. A Pixar é um estúdio de tecnologia. Toy Story só existe por causa da computação gráfica avançada. Fazer um filme animado por computador que diz que tecnologia é ruim é meio sem noção. Por mais que esteja falando ali mais no entretenimento das crianças. Mas infelizmente as crianças elas entendem 8 ou 80. E talvez elas realmente vejam a tecnologia como um inimigo por conta do filme.
Isso não é uma verdade absoluta, é apenas a minha opinião. Segundo, isso soa muito como aquele papo de adulto reclamando de antigamente era melhor. Sabe aquele seu tio fala que no tempo dele de criança ele brincava na rua e hoje as pessoas só ficam no celular? É esse discurso. E isso afasta o público jovem, que bem, usa um tablet. A verdade é que toda geração teve esse tipo de pânico. Antes era a TV que ia estragar as crianças. Antes era videogame. Antes era história em quadrinhos. E no fim, tudo isso coexiste. Crianças que jogam videogame também brincam com brinquedos. Não é um ou outro. O problema não é a tecnologia em si, é como ela é usada. Uma criança pode ser criativa, programando, desenhando no iPad, criando coisas, ou pode consumir passivamente. O mesmo vale para brinquedos físicos. Você pode ser criativo com eles, ou só empilhar e guardar. Os filmes anteriores de Toy Story eram inteligentes nisso. Não tinha um vilão externo óbvio. O conflito vinha dos próprios personagens. O Woody tinha ciúme do Buzz. O Woody tinha medo de ser esquecido. O Andy tinha que esquecer. Eram coisas universais e atemporais. Se Toy Story 5 vira um filme de tablet é o demônio, ele perde toda essa sofisticação. Vira uma mensagem simples e meio boba, que com o tempo vai envelhecer muito mal e muito rápido. Vai ficar algo datado. Todos os filmes do Toy Story eles não são datados. Até hoje, se você assiste o primeiro, o segundo e o terceiro, eles fazem sentido. Até mesmo o seu filho pode já ter assistido e ele não achou aquilo estranho. Mas criticar a tecnologia na altura do campeonato daqui a um tempo pode ser um problema. Talvez pode ser mal visto por outras pessoas no futuro. Agora vamos falar um pouco da Bonnie. Em Toy Story 3 ela foi apresentada como uma criança perfeita. Ela era criativa, carinhosa, imaginativa, bem fofinha. Quando o Andy viu ela brincando, ele reconheceu nela o mesmo amor por brinquedos que ele tinha. A cena da adoção funciona porque a gente acredita que os brinquedos estão indo para um bom lugar. E não é qualquer criança, é a criança certa. O Andy confiou nela, e a gente também confiou. Toy Story 4 já começou a complicar isso. A Bonnie não brincava tanto com o Woody. Ela preferia o garfinho. O Woody ficava no armário. Mas tudo bem, isso serviu para a história dele buscar outro propósito. Mas agora, em Toy Story 5, se a Bonnie está largando todos os brinquedos por um tablet, você destrói tudo. De repente, a decisão do Andy parece um erro. Ele não deu os brinquedos para alguém que ia valorizar. Ele deu para alguém que ia usar por uns anos e depois esquecer por causa da tecnologia. Isso faz a gente se sentir enganado. Aquele momento lindo em Toy Story 3 perde o significado. E pior, a Bonnie vira quase uma vilã, a criança ingrata que fingiu ser algo que ela não era. E ela não merecia aqueles presentes. Tem como consertar isso, novamente com a passagem do tempo. Se a Bonnie agora tem tipo uns 12, 13 anos, faz sentido ela ter crescido demais para brinquedos. Não é uma traição, é natural, da mesma forma que o Andy cresceu e foi para a faculdade. E aí, o filme não é sobre a tecnologia ser ruim, mas sobre aceitar que as crianças crescem. E aí, o filme não será sobre um iPad ruim, mas sobre aceitar que as crianças crescem. Mas e se ela ainda é pequena e só prefere tela do que o brinquedo? Então a caracterização dela em Toy Story 3 estava errado. Ela nunca foi tão especial assim, e isso estraga tudo. Uma parte da história envolve 50 Buzz Lightyears sendo controlados por um vírus tecnológico. Visualmente deve ser legal, mas dentro das regras do universo de Toy Story, isso não faz muito sentido. Desde o primeiro filme, a regra é clara: brinquedos têm consciência própria. O Buzz, no começo, achava que era um patrulheiro espacial de verdade, mas aquilo era ilusão. A consciência dele não vinha da programação, era algo mais profundo. Em Toy Story 2, a gente viu outro Buzz na caixa que passou pela mesma coisa. Ele também achava que era real, mas depois entendeu a verdade. Isso prova que todos os Buzz são indivíduos com vontade própria. O Garfinho em Toy Story 4 deixou isso ainda mais claro. Ele é literalmente lixo, não tem programação nenhuma, e ainda assim ganhou consciência. O filme mostrou que o que torna algo um brinquedo não é como ele foi feito, mas o fato de uma criança querer brincar com aquilo. Então, como um vírus de computador controla 50 Buzz? Se a consciência é independente da programação, um bug não deveria ter poder sobre eles. Eles deveriam poder escolher, resistir, a menos que o filme esteja dizendo que os brinquedos eletrônicos são menos conscientes que outros. E aí? E aí você cria uma hierarquia estranha. Brinquedos de madeira como o Woody têm consciência de verdade. Brinquedos eletrônicos são mais vulneráveis. Isso contradiz tudo que a franquia construiu, onde todos os brinquedos são iguais. Provavelmente a resposta é que colocaram isso no filme porque fica legal. 50 Buzzes marchando é uma imagem forte, mas sacrifica a coerência da história.
Isso mostra que o filme pode estar priorizando a ação e espetáculo ao invés de fazer sentido. A gente não pode ignorar o contexto maior aqui. A Disney está fazendo a sequência de tudo. Frozen 3, Zootopia 2, Moana 2 acabou de sair. Tudo que faz sucesso vai ganhar continuação. E o motivo é óbvio, dinheiro. As sequências vendem, pois o público já é fiel àquela franquia. Toy Story 4, por exemplo, faturou mais de 1 bilhão. Fazer o 5 é garantia de lucro, independente da história. Mas tem uma diferença entre fazer uma sequência porque tem história para contar e fazer porque precisa de dinheiro. Os 3 primeiros Toy Stories tinham algo novo a dizer. Cada um explorava temas diferentes e avançava os personagens. Toy Story 4 foi mais controverso, mas pelo menos tentou levar o Woody para um lugar novo emocionalmente. O que Toy Story 5 vai adicionar que os outros não falaram? Crescer e largar brinquedo já foi explorado no 3. Buscar novo propósito já foi no 4. O que tem de novo aqui, além de tecnologia, e tem um outro problema. Toy Story 3 é considerado uma obra-prima. É estudado como exemplo de como terminar uma história do jeito certo. Esse status existe porque pareceu ser um final definitivo. Cada filme depois disso enfraqueceu um pouco essa perfeição. Não porque os filmes antigos ficam piores, mas porque a ideia de final perde significado. Se Toy Story 3 não foi o fim, então aquelas pretensões de conclusão eram falsas. Se Toy Story 4 não foi o fim, a mesma coisa. Em algum momento o público para de acreditar que qualquer despedida importa, e isso diminui o impacto emocional de tudo. O único jeito de Toy Story 5 funcionar é sendo realmente o último. Um salto no tempo grande. A Bonnie já é adolescente ou até adulta. Os brinquedos estão prestes a ser doados para uma nova geração. E dessa vez é definitivo e sem volta. Se for isso, pode funcionar. Pode ser uma reflexão bonita sobre ciclos novamente, sobre como os brinquedos sempre vão passar de criança para criança, mantendo vivas memórias e amor. Mas se for só mais uma aventura, mais um vamos salvar o dia, que termina com todo mundo voltando ao normal e a porta aberta para Toy Story 6, aí é só realmente o produto para vender boneco. É a exploração aí da marca e vai manchar o legado de uma das melhores franquias da história. Então, Toy Story 5 está condenado? Não necessariamente, mas os desafios são enormes. O filme precisa justificar o retorno do Woody sem desvalorizar a despedida dele. Precisa abordar a tecnologia sem soar como um discurso antiquado, onde o mundo se torna cada vez mais tecnológico. Precisa tratar a Bonnie com empatia, mostrando que crescer é natural e não uma traição. Precisa respeitar as regras do universo que foram estabelecidas. E precisa provar que existe um porquê e que tem uma história necessária. Não só porque a Disney quer mais dinheiro. Se conseguir fazer tudo isso, pode ser especial. Pode ser o fechamento definitivo que a franquia merece. Uma reflexão sobre ciclos, sobre como brinquedos passam de geração em geração, carregando amor e memórias. Mas se errar em qualquer um desses pontos, vai deixar um gosto amargo. Vai fazer a gente olhar para trás e pensar que deveria ter parado antes. A Pixar tem talento. Os criadores originais estão envolvidos. Então existe esperança. Mas a pressão é imensa. Eles não estão fazendo só mais um filme. Estão mexendo em algo que milhões de pessoas amam profundamente. Quando aquela música começar a tocar no cinema em junho de 2026, quando a gente rever o Woody, o Buzz e todos os personagens que crescemos amando, a gente vai estar torcendo. Porque a gente quer que funcione. A gente quer se emocionar pelos motivos certos. Mas até lá, é legítimo ter várias dúvidas e é legítimo questionar. Porque a franquia de Toy Story merece respeito. E respeito significa saber quando parar. Uma outra teoria também é que os filhos do Andy podem aparecer nesse próximo Toy Story 5. E eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui para você assistir. Se você ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!